Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem manter a calma em qualquer discussão, enquanto outras explodem por qualquer coisa? Existe um segredo que os antigos filósofos estoicos descobriram e que pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com as pessoas. E hoje você vai aprender exatamente como aplicá-lo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, imagine quantas outras pessoas também precisam ouvir isso. O YouTube só espalha esse conteúdo para mais gente se você deixar o like, então aperta esse botão agora mesmo. E se você quer continuar aprendendo a aplicar o estoicismo na sua vida para ter mais controle, menos estresse e relações mais fortes, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo e continua evoluindo junto comigo. Você já passou por uma situação onde uma simples palavra te tirou do sério? Talvez um comentário sarcástico, uma crítica inesperada ou até uma atitude que você considerou desrespeitosa. E então, sem nem perceber, você reagiu no impulso, disse algo que não queria ou simplesmente se deixou consumir pela raiva. Agora, imagine se pudesse controlar essa reação, permanecer calmo e lidar com a situação de forma racional. Isso não só evitaria conflitos desnecessários, mas também fortaleceria seus relacionamentos. É exatamente isso que o estoicismo pode fazer por você. O primeiro ponto essencial para melhorar suas relações pessoais com o estoicismo é o autocontrole. Os estoicos acreditavam que não é o que acontece com você que importa, mas sim como você reage a isso. Epicteto dizia que ninguém pode te machucar sem a sua permissão. Isso significa que a ofensa só existe se você decidir se ofender. Pense nisso. Quantas vezes algo que alguém disse estragou seu dia inteiro? Mas e se você apenas aceitasse que aquilo é uma opinião externa e seguisse em frente? A verdade é que, quando você controla sua reação, você controla a situação. Antes de responder no calor do momento, respire fundo e se pergunte: isso realmente importa? Como um sábio reagiria agora? Agora, vamos falar sobre empatia. Muitas vezes, nos irritamos com as atitudes dos outros porque esquecemos que cada pessoa está lidando com suas próprias batalhas. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que, ao acordar, devemos lembrar que encontraremos pessoas egoístas, ingratas e arrogantes. Mas ele também nos lembra que elas agem assim porque não conhecem o bem. Quando alguém age de forma grosseira, essa pessoa está sendo guiada pela ignorância, pelo medo ou pela dor. Se você conseguir enxergar isso, fica mais fácil não levar para o lado pessoal e até oferecer compaixão em vez de raiva. Isso não significa aceitar abusos, mas sim compreender que a forma como os outros se comportam diz mais sobre eles do que sobre você. E falando em comportamento, um dos maiores erros que cometemos nos relacionamentos é falar demais e ouvir de menos. Sêneca dizia que a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais do que falamos. Quantas vezes você realmente prestou atenção no que a outra pessoa estava dizendo, sem já estar pensando no que responder? A comunicação estoica não se trata apenas de saber o que dizer, mas também de quando ficar em silêncio. Muitas discussões acontecem porque as pessoas querem ter razão em vez de entender o outro lado. Da próxima vez que estiver em uma conversa importante, pratique a escuta ativa. Ouça de verdade, sem interromper, sem formular sua resposta na cabeça, enquanto a outra pessoa fala. Isso fortalece a conexão e evita conflitos desnecessários. Outro ponto fundamental do estoicismo nas relações pessoais é a aceitação. Vivemos presos a ressentimentos, remoendo o passado, desejando que as coisas tivessem sido diferentes. Mas o que aconteceu, aconteceu. Nada que você faça pode mudar isso. Então, por que carregar esse peso? Sêneca dizia que o sofrimento muitas vezes vem não do que nos acontece, mas da nossa resistência ao que já aconteceu.
Se alguém te magoou, perdoe, não por eles, mas por você. Isso não significa permitir que a pessoa continue te machucando, mas sim soltar a dor e seguir em frente sem carregar rancor. Por fim, um dos conceitos mais poderosos do estoicismo é o amor fati, amar o destino. Isso significa aceitar as pessoas como elas são, em vez de tentar mudá-las. Muitas das nossas frustrações nos relacionamentos vêm da expectativa de que os outros se comportem do jeito que queremos, mas isso não é realista. Cada pessoa tem sua própria jornada, suas próprias falhas e qualidades. Quando você para de lutar contra isso e simplesmente aceita os outros como são, sem tentar moldá-los à sua vontade, você se liberta de muita frustração e sofrimento desnecessário. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Comece aplicando esses princípios no seu dia a dia. Antes de reagir, pense. Antes de julgar, tente entender. Antes de falar, ouça. Solte o passado. Aceite as pessoas como são e perceba como isso transforma seus relacionamentos. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é um guia prático para viver melhor e se relacionar de forma mais leve e harmoniosa.